Palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Lucas, capítulo de número 1. Vamos aprender um pouquinho com o Senhor. Você da rádio, obrigado pela sua companhia. Espero em Deus que a palavra possa encontrar um coração, uma terra boa, para que a semente que vai ser lançada alcance para o motivo ao qual ela está sendo lançada. Que a boa palavra do Senhor alcance o meu, o seu coração, não só esses que aqui estão presentes, mas também você que está na rede, na nossa rádio, acompanhando a ministração da palavra nessa noite, no nome santo do Senhor. Amém? Lucas 1, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Como ela se chamava? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à porta de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permaneceu mudo. Feche seus olhos. Pai querido, é a tua palavra, é a tua riqueza, é a tua graça. Que o Espírito Santo do Senhor, a bondade eterna do Senhor, seja nos nossos corações. Que a boa mão do Senhor estabeleça no nosso coração entendimento, conhecimento, paz, para que nós possamos andar, Senhor e meu Deus, segundo as devidas proporções da fé a qual o Senhor concede a cada um de nós. Papai, abre o nosso coração nessa noite, porque nós estamos diante do teu altar, onde é celebrado nessa noite a ceia do Senhor. Que a presença do Senhor seja real nesse lugar, que a graça do Senhor seja conosco, e que os entendimentos e ensinamentos do Senhor possam alcançar o nosso coração. É o que nós te pedimos, desde já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Assim o seja. Você concorda?
Louvado seja. Senta aí, mantenha essa palavra aberta. O texto está dizendo para mim e para você de um sacerdote chamado Zacarias. E este homem, que durante muitos anos orou ao Senhor pedindo pelo seu sucessor um filho para que ele pudesse dar continuidade na obra a qual o Senhor tinha confiado a Zacarias. O texto diz para mim e para você que esse homem, esse sacerdote, ele passou anos e anos da vida dele orando e pedindo isso ao Senhor. Mas com o passar do tempo, parece que Zacarias esqueceu do que ele tinha pedido. Mas o Senhor não esqueceu e trouxe uma resposta para Zacarias. Alguém está acordado aqui, diz aleluia. Como é a vida do sacerdote? O sacerdote, muitas das vezes, é aquela pessoa que você chega, ele está sempre com um sorriso. Mas às vezes ele está arrebentado por dentro. O sacerdote é aquele que você deseja ser pai, ser mãe, e você vem até a ele com fé, com esperança, com tranquilidade, e diz para ele, o sacerdote, ora para mim, para que eu seja um pai, para que Deus me dê a graça de ser uma mãe. E o sacerdote que deseja ser pai, que deseja ser mãe, vai impor as mãos sobre você, vai orar com você, vai ministrando a tua vida, e dias depois você vai chegar, vai testemunhar e dizer, sacerdote, Deus ouviu a tua oração, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, o Senhor me abençoou, obrigado pela tua oração, sacerdote. Mas o sacerdote continua orando pelas necessidades dele, todos os dias, e muitos nunca perguntaram para o sacerdote qual é verdadeiramente o sonho dele, ou quais são as suas necessidades, ou quais são as lutas que você está passando. É muito mais fácil eu preocupar comigo mesmo. É muito mais fácil eu preocupar com as minhas dores, e é um direito de cada um de nós. O sacerdote existe para isso. É para trazer uma palavra, uma oração, é para dar um conselho, é para poder ensinar, é para poder orientar. O sacerdote é para fazer isso. E quem cuida do sacerdote? O Todo-Poderoso. O que cuida de você, cuida também do sacerdote. Querido, quantas vezes nós já oramos para casais, chorando, querendo ser mãe? E quantas vezes nós já ouvimos de pessoas dizendo, eu não quero esse lixo, eu quero jogar isso fora, essa praga deveria morrer, isso não deveria ter nascido. Que bom que a gente não é surdo. Nós oramos para um para que ele gere, e oramos para o outro para que perdoe. É assim que funciona. O sacerdote, muitas das vezes, ele chega para o trabalho dele, e para muitas pessoas, ele está bem, ele está feliz, ele está sorrindo. Não, isso é o que você vê. Não é o que ele vê. Você está aqui me vendo. Você sabe a dor que eu estou sentindo hoje? Você não tem noção da dor que eu estou passando aqui. Mas o meu chamado é muito maior do que essa dor. A minha função como sacerdote, eu não tenho que preocupar com a minha dor, porque Ele cuida de mim como Ele cuida de você. E eu sei que no final dessa palavra, não vai ter dor nenhuma. Sabe, querido, a vida do sacerdote, muitas das vezes é ficar entre a espada e a faca. Você não sabe para que lado você corre. Mas é pedir a Deus que traz o quê? Paz. Que Ele seja o Senhor da paz. Que Ele contorne toda a situação, que Ele traga entendimento ao coração dos homens, que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro do entendimento, e que nós possamos sair de cena, diminuir, como diz João, e que Ele cresça, que Ele mova, que Ele apareça, que Ele faça o melhor para todos nós. Zacarias, ele tinha um sonho, eu imagino que ele gostaria muito de ser pai, e ele pode ter orado muitas e muitas vezes. Mas a oração de Zacarias não seria ouvida e atendida naquela hora. Tem um tempo específico do Senhor para atender às suas orações. Tudo tem um tempo, porque Deus trabalha no tempo dele e no propósito dele. Deus tem um propósito na tua vida, e no tempo certo, Ele vai realizar os desejos do teu coração.
Continue buscando do Senhor. Continue orando, continue intercedendo, continue agradecendo. Porque se você orou com fé, no momento certo, no tempo certo, Deus vai te entregar o resultado dos seus desejos. Sabe, querido, o grande problema é que todos os dias, lá estava o sacerdote Zacarias, orando pelas pessoas, talvez ele com o coração preocupado, talvez ele estava ali meio indisposto, talvez ele estava ali exatamente como qualquer um de nós, querendo um milagre. Não pense você que o sacerdote não pensa no milagre, é o que mais pensa, é o que mais deseja milagre. E quando eu vejo milagre acontecendo na vida dos irmãos, eu sei de uma coisa: o meu, o seu, está muito mais próximo de chegar do que você imagina. Querido, porque quando eu vejo alguém vindo aqui, pastor, olha, a minha aposentadoria, pastor, a minha causa na justiça, pastor, a minha casa, o meu carro, eu sei que o meu está nessa fila aí, e a qualquer momento ele vai chegar. Mas para isso eu e você precisamos ser como o sacerdote Zacarias. Zacarias não abandonou o chamado dele porque ele não foi atendido por Deus. E quantos de nós queremos algo com Deus de manhã, de tarde, se Deus não atendeu, eu vou embora. O Senhor não me deu o que eu queria? Alguém aqui já foi apaixonado mais de uma vez? 2, 3? Já, não já? Você lembra do seu primeira paixão? Contei umas músicas mundanas aí que diz que o camarada fica apaixonado, ele zurra até o chifre no chão. Aquela paixão que arrebenta. Dias depois, a paixão passa e ele arruma outra e fica apaixonado de novo. Ou é só eu que tive esses problemas na minha vida? Eu já sou considerado sem parafuso, talvez você passou por isso também. Você jurava que aquele homem, ele é moreno chocolate, ele tem do jeito que eu quero, ele é forte, ele tem os olhos azuis. Mas depois passou, trocou ele por outro qualquer, e a coisa, porque a fila anda, e Deus realiza sonhos e milagres, amém ou não amém? É sério, querido. Eu lembro da minha menina um dia, falou comigo, você não sabe o que é amor? Você não entende o que é amor? Eu falei, gente, ela está muito sábia. Ele é o amor da minha vida. Eu falei, minha filha, você tem certeza disso? O que é que chama os universitários? 1 ano e 1 mês depois, estava ela com uma criança no braço. Toda feliz. Eu falei, esse moço é aquele da paixão? Ou mudou de candidato? Cala a boca, você não sabe nada. Eu fiz para provocar, para ela entender que quando a gente é jovem, a gente apaixona pelos olhos, não é isso, pastor? Quando a gente é jovem, a gente apaixona pelos olhos. Ai, mas os olhos dela. Aí depois você chega na outra idade, você começa a apaixonar. Ela cozinha bem demais, ela é maravilhosa, ela é cheirosa. Mas depois você vai mudando, porque o nível de desejos vai aumentando e a maturidade também vai aumentando. As suas paixões é mais racional. Fala, não, peraí, é uma mulher madura, é um homem maduro, responsável, trabalhador. A paixão vai mudando de nível. Mas tem um que é apaixonado por mim e por você. Que ele não muda de nível, que ele é completo. Do mesmo modo que ele apaixonou por você, quando ele estabeleceu que você existiria. Mesmo eu e você em pecado, ele continua nos amando, ele continua apaixonado por nós, desejoso que eu e você se arrependamos dos nossos pecados, deixamos de ser a violência, deixamos de agir pela violência, mas que possamos andar pelo amor, andar por ele, resolver por ele, amar como ele nos amou e servir como ele nos serve todos os dias. Ele continua apaixonado por você. O que é lindo na vida desse sacerdote é que o dia que o milagre dele chegou, nem ele acreditou. Irmão, eu imagino Zacarias, ele entra no templo e ele tinha que queimar o incenso, era o momento dele. Primeiro ele é sorteado. Sabe quando você está numa roda de pessoas e alguém fala assim, você vem cá, vem fazer isso aqui para mim.
Você não vai falar assim, que isso, eu queria ficar sentado aqui. Mas é Deus te liberando você para botar você no lugar certo, porque Ele tem uma bênção para te entregar naquele lugar, amém ou amém? É assim que funciona, querido. Zacarias é sorteado e Zacarias entra lá, como ele fazia todos os dias, há mais de 40 anos. Mas naquele dia, quando Zacarias estava lá queimando incenso, e certamente adorando o Senhor, o anjo do Senhor, o porta-voz, chega e se manifesta. Deus age assim, ó, é num piscar de olhos. Zacarias está aqui fazendo, queimando, e quando ele olha para o lado direito do altar, tem um anjo. A primeira atitude de Zacarias foi temer. Querido, o primeiro dia que Deus me deu a graça de ver um anjo, eu só vi do joelho para baixo. E a primeira atitude que eu tive não foi muito certa, mas eu só percebi isso depois que eu tinha feito. Tem gente que quando vê um anjo e ele desmaia, tem uns que entram em mistério, tem uns que começam a tremer, dá diarreia, vai para o banheiro, não volta mais. Cada um vai agir de um jeito. Eu vi um anjo dentro do meu quarto, acredite você ou não. Mas eu só conseguia ver os pés dele. E quando eu tentava olhar para cima, o joelho dele, eu procurando o joelho dele, não tinha joelho no teu teto, era só canela. E era um pezão como fosse um gigante. Eu não, na hora não tinha perna para correr, porque eu estava debaixo de tratamento, não dava para correr. A única coisa que eu fiz naquela hora, filho, foi continuar enjoelhado e baixar minha cabeça. O texto diz para mim que Zacarias também passou por isso. Então hoje eu me sinto mais leve. Não fui só eu que tive medo, não, Zacarias teve. E eu espero em Deus que você encontre o anjo do Senhor com uma espada brilhante para lá e para cá, para você entender que Ele continua mandando os seus anjos sobre a face da terra, nos visitar e trazer notícia boa. Mas Ele não é o anjo da derrota, Ele é o anjo da vitória, Ele é o anjo da palavra boa, da palavra abençoada, porque Ele trouxe para Zacarias, foi vida e mais vida e realizações de sonhos. Zacarias, ele começa a pensar, o que está acontecendo, que negócio é esse? Sabe por quê, querido? Na mente de Zacarias, veio a sua natureza. Eu não posso, eu estou velho, eu não tenho mais idade, a minha mulher é velha, não tem mais idade, isso é impossível. E isso na visão dos homens. Mas na visão daquele que nos chamou, tudo é possível àquele que crê. Quantos impossíveis de Deus já foi realizado na tua vida? Quantos? Quantas coisas que para você era impossível e Deus realizou na tua vida? Quantos, querido? Quantos? Quantas coisas que aos olhos humanos falam, não tem jeito. Eu era o impossível de Deus, o menos provável em qualquer situação. Mas Deus trabalha com os improváveis. Tem improvável de Deus aqui? Deus trabalha comigo e com você, querido. É para que ninguém cresça no coração, eu sou bom demais, eu sou... Não, nós não somos nada. Ele é tudo em nós. Ele é vida, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é choro, Ele é luta, Ele é alegria no momento certo, Ele é luta no momento certo, e a luta também nos faz crescer. Ele dá o sim, mas Ele também dá o não. Ele é tudo em nós. E é por isso que eu e você podemos andar no equilíbrio do Senhor, porque um dia vai amanhecer todo mundo sorrindo, mas no outro dia pode ter alguém chorando, o outro dia vai estar mais ou menos, mas em todo o tempo a mão do poderoso está estabelecida sobre nós, guardando, sustentando, nos dando vida, coragem, prosperidade, porque Ele é conosco. O grande problema é que nós aprendemos a viver no imediatismo. Nós achamos que a vida é aquele negócio de apertar botão do micro-ondas. 1 minuto, 2 minutos, comida quente. 1 minuto, 2 minutos, comida, macarrão. Deus não trabalha com micro-ondas. Deus trabalha em mim e você
através do tempo, para nos moldar e nos preparar para receber dele aquilo para o qual ele me criou e te criou. Porque em todo o tempo Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E ele vai te encaixando dentro do propósito dele. À medida que você vai obedecendo, ele vai te dando oportunidade. Alguém recebe isso nessa noite? É dentro do tempo dele, na hora dele, no propósito dele. Ele vai lapidando, vai te crescendo, para que você, estabelecido por ele, possa fazer verdadeiramente a vontade dele e não a sua. Zacarias, com o tempo que passou orando e vendo milagre na vida dos outros, Zacarias vai tomando isso com uma demora. Porque o tempo, querido, ele nos faz esquecer das promessas de Deus. Com o passar do tempo, você vai esquecendo aquilo que Deus um dia falou contigo e te prometeu, e você começa a demorar, você, não, mas está demorando, não, Deus esqueceu de mim, e começamos com o tempo afastando do Senhor. Mas o Senhor permanece no mesmo lugar, atendendo as orações, realizando sonhos e projetos, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos, e é Ele que tem o tempo certo e determinado para a vida de cada um de nós. Amém ou amém? Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar, Ele vive, Ele reina, e Ele está no controle de todas as coisas. O tempo tem trabalhado a favor do inimigo. O que você mais ouve das pessoas hoje? Eu estou sem. Engraçado, nós não temos tempo para quê? Para as coisas relacionadas a... Você tem tempo para o seu trabalho ou não tem? Você tem tempo para almoçar ou não tem? Quem aqui tem aí um mês que não está dormindo? Está todo mundo dormindo, dá ou não dá? Certo? Nós só não temos tempo quando se fala que as coisas é de Deus. Aí nós não temos tempo. Pastor, eu estou cansado. Pastor, não tenho tempo. Pastor é um vagabundo, ele tem tempo para tudo isso. Pastor não cansa, ele é incansável. Ah, mas o senhor é um sacerdote. Você precisa ler Bíblia. 1 Pedro 2,9 diz que todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Apertou o cinto, querido. E não adianta chorar. É para todos nós. Todos nós temos um chamado do Senhor na nossa vida. Se eu e você não estamos cumprindo, não é culpa de Deus, é irresponsabilidade nossa. Quando Deus te estabeleceu como pai, e aqui eu vou abrir um parênteses, que hoje é dia dos pais, amém? Pois é, mas o primeiro pai é aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, amém? Por isso, querido, que Ele faz para mim e para você o que um pai faz por uma criança. O pai que ama é responsável. Quando você tem um bebê, você não tem que trocar as fraldas dele? Você não tem que botar comidinha na boca dele? Mas ele vai crescendo, você vai estabelecendo regra com ele, vai conduzindo ele. Ele quer fazer uma coisa, você não deixa. Ele fala, você não serve. Mãe boa é a mãe da minha amiga. Aquele que é mãe. Pai bom é o meu pai do meu amigo. Aquele que é pai bom, que ele deixa ele para onde ele quiser. Não é assim? Ou só eu que já ouvi isso? Pois é. Só que nós crescemos fisicamente, amém? Mas às vezes não crescemos espiritualmente. Por isso, quando o pastor falou aqui do ensinar o seu filho, é conduzir o seu filho na casa do Senhor. É instruir o seu filho na palavra. É conduzi-lo até o gasofilácio. É instruir o teu filho com conhecimento próprio. E de onde você vai adquirir esse conhecimento? Da palavra. Nós precisamos de crescer e desenvolver. Mas nós, como meninos birrentos, você já teve menino birrento? Já conhece algum menino birrento? Pois é, querido. Quando nós nos tornamos um pouquinho mais adultos, nós começamos a dar desculpa para Deus. Porque quando nós éramos crianças birrentas, nós também dávamos desculpa para a mãe. Mamãe, eu estou com dor de cabeça, eu estou passando mal, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E na verdade era tudo para poder não cumprir as ordenanças dos pais. Continuamos a mesma coisa. E o tempo que nós temos vivido, ele está sendo apertado, reduzido.
E por isso o Senhor mesmo diz para mim e para você aproveitar o tempo. Aproveite o tempo. E aproveitar o tempo é estar com o Senhor enquanto Ele pode estar falando conosco. Amém ou amém? Mas o inimigo tem usado o nosso tempo para trabalhar contra nós. Quando as coisas que nós oramos e pedimos ao Senhor parece que demora, o que nós fazemos? Começamos a criticar, começamos a botar barreira, vamos embora, viramos as costas para Deus dizendo, não, daqui eu não consigo, não tem mais jeito. Zacarias esperou mais de 50 anos. E cumpriu na vida de Zacarias algo que está lá no Salmo número 40. Abre aí comigo para você ver. Porque o sacerdote não foi feito para desanimar. O sacerdote não foi feito para abandonar a luta. O sacerdote não pode abrir mão daquilo que Deus colocou na vida dele. E sacerdote é todo homem e toda mulher responsável, maduro no conhecimento do Senhor. Salmo 40, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama ou do pecado. Colocou os meus pés sobre a rocha que é Cristo e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Assim como o Senhor ouviu a oração de Zacarias e respondeu ela em torno de 50 anos depois, o Senhor conhece a tua oração, ela está guardada na hora certa, no dia certo, no momento certo, Ele mandará a sua resposta, Ele não precisa mais do anjo, porque o Espírito dele já habita em nós. Tem gente que ora de manhã uma coisa, de meio-dia já desistiu. Mas pastor, tem uma semana que eu estou esperando. Mas assim, quantos anos mesmo assim? Quantos? Não, bem alto para me escutar, não estou te ouvindo. Quantos anos? Pois é, querido. E em todos esses dias Deus te deu de comer, beber, vestir e trabalho. O Senhor estava te preparando para viver um tempo novo nele. Esse homem esperou mais de 60 anos. E o tempo tem nos roubado, sabe por quê? Porque nós não sabemos esperar. Esperar com paciência é orar e agir. O que a palavra oração ensina para mim e para você? Orar é colocar, é apresentar uma dificuldade ou uma necessidade diante do Senhor. Amém? A ação da oração é agir em direção a essa necessidade. Quantas mulheres que veio a mim a ela dizendo, pastor, o meu sonho é ser mãe. Primeira coisa que nós falamos, você quer mesmo ser mãe? Você tem certeza? Tem. Seu marido quer? Quer, bacana demais. Vai numa loja e compra peças para o enxoval da criança. Pastor, mas... Pois é, o problema é que você não quer ver o milagre. Você só quer resmungar. Você quer o milagre? Trabalhe em direção a ele. Como que vai acontecer? Compre uma peça, põe ela sobre a cama. Seu quarto é um leito de honra? É ou não é? Ixi, está numa dúvida danada. Vou te explicar o que é um quarto leito de honra. Principalmente se não tiver uma maldita da televisão ligada na Rede Globo. Porque se o seu quarto tiver lá uma coisa vomitando, esquece que a sua oração não vai passar nem do teto. Esquece. O dia que você entender que o seu quarto não é um quarto de motel ou de hotel onde você vai começar a entender que no seu quarto há a solução para as suas necessidades. Mas para isso você tem que tirar de lá os deuses estabelecidos pelo mundo. Aquilo que nos rouba tempo. Põe uma televisão e vai assistir um filme. Pois é, querido. Se você, em vez de estar assistindo um filme, estivesse de joelho no chão, em oração, as suas necessidades já teriam sido respondidas. Você trocou a Deus pelos seus ídolos. Uma veio a nós dizendo, tem 8 anos que eu clamo para ser mãe. É mesmo? Tem certeza? Quer mudar isso? Vou te dar a receita. Toma o remédio. Ele é amargo, mas ele vai dar resultado. Quem aqui já passou mal do estômago e precisou de boldo? Fala a verdade. Boldo é um negócio gostoso? E boldo com tal de limão? A receita dele. Limão, boldo e bicarbonato.
Querido, ou você chama o Juca, ou o João, ou o Antônio, qualquer um você vai chamar. E vai ficar livre do trem. Trem aqui de mineiro, aquele negócio você vai, sabe? Trem, vai jogar fora. O nosso problema é que nós não queremos enfrentar as batalhas às quais o Senhor nos chama para vivê-las. Quando eu estou em oração para alguma coisa, eu luto em direção daquela coisa e Deus estabelece o tempo e o momento certo para que eu tenha na minha mão o milagre estabelecido por Ele. Amém ou amém? Essa mulher que veio a nós, falei para ela a receita. Meu marido não quer orar não, pastor. Eu falei, bater eu não posso. Eu posso aconselhar. Depois de uma boa conversa, um meio quilo de pão de queijo, ele aceitou de passar a orar com ela, porque ele é um incrédulo. Que lorota, pastor, isso vai dar em nada. Desde quando Deus vai fazer isso para mim? Eu não mereço. Ele não faz para mim e para você porque nós merecemos. Ele faz porque Ele nos ama. Independente de você gostar ou não, Ele continua te amando. Você pode odiá-lo, Ele continua te amando. Ele não me ama e te ama porque Ele depende do meu, do seu amor. É porque Ele tomou uma decisão. Deus é um ser que tem decisões próprias. Ele tomou a decisão de nos amar. Engraçado, esse rapaz tomou a decisão de ouvir a mulher. Compraram uma peça, colocou na cama, um dobrava o joelho de um lado e do outro, que é um quarto sem mácula, sem pecado, lugar de honra, amém ou amém? Pois é. Engraçado que 3 meses depois, ela veio trazer para mim o resultado. E hoje tem uma criança que corre para todo lado. E ele fica olhando para mim, tem hora que eu encontro com ele, fica babando. Falei, deixa ele de babão, senhor. Aí o menino que você falou comigo que não nascia. Zacarias orou. Mas talvez ele preocupou tanto orar pelos outros que ele esqueceu de agir na própria vida dele. Eu conheci uma pessoa aqui da igreja que vivia lutando para poder tirar uma carteira. Ah, pastor, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito de ficar sem a carteira, porque hoje ele tem a carteira e habilitado, anda para todos os lados. Mas quando ele colocou no coração de tirar a carteira, o que teve que fazer? Eu preciso de estudar. Vou ler, vou fazer as provas, vou ser aprovado, vou fazer o teste, vou ser aprovado e vou ter minha habilitação e vou louvar o Senhor. Amém ou amém? Pastora Priscila está aí. Pastor, eu quero que a senhora prepare, que a senhora vai para o seminário. Pastor, mas como que vai ser? Eu falei, não sei, se a senhora se preparar, vai. Eu preciso do ensino médio. Ele está caminhando já para o próximo graduação nesse negócio. Deus é Pai. Precisamos de entender uma coisa, querido. Orar é agir em direção. Não, eu quero que o senhor ore para mim, mas eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Quem planta feijão vai colher o quê? Você planta confusão, você vai receber o quê? Mas se você plantar amor, se você plantar a oração do Senhor todos os dias no céu, batendo na porta do céu, Senhor, eu orei, eu confio, eu espero, confiantemente no Senhor, assim como o Salmo 40, Senhor, eu estou esperando a resposta do Senhor, no dia certo, na hora certa, no momento certo, Ele põe na sua mão, e o nome dEle é glorificado. O tempo é usado pelo inimigo para nos colocar em dúvidas. Mas será? Você tem certeza que vai acontecer? Se você botou dúvida, já perdeu, querido. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel, Senhor, para cumpri-la. Amém ou amém? Mateus 21, quem está vivo, diga amém. Versículo de número 22, podemos ler? Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. Pastor, por que eu não recebi? Porque você não crê. E o que é crer? É orar e descansar. Eu não tenho que... Tem gente que pensa que se ele ficar enchendo a paciência de Deus 2, 3 horas, com aquelas orações infindáveis. Ó Senhor, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe das minhas necessidades. Ai Jesus, eu estou precisando e tal. E fala, continua com essa ladainha. Isso é só lorota.
Isso é só blá blá blá. Isso é hipocrisia. Oração, querido, é como Salomão escreveu para mim e para você. Seja rápido, objetivo e alinhada com a palavra do Senhor. Seja honesto na sua oração. Senhor, o meu desejo é esse. O meu propósito é esse. Eu entrego nas tuas mãos. Porque a tua palavra em Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz que tudo que o homem liga na terra, o Senhor liga no céu. E tudo que é desligado na terra, também é desligado no céu. Eu creio na tua palavra e eu tomo posse da tua palavra. Eu te agradeço pelo milagre e já vou trabalhar a favor dele, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai me estabelecer. Acabou. Oração. Agora o que eu quero? Eu quero tirar uma carteira, o que eu tenho que fazer? Estudar. Compra um livrinho e vai estudar, meu querido. Porque quando você começar a caminhar, Deus vai abrindo porta, Deus vai estabelecendo, Deus vai arrumando um jeito, Deus vai dando um jeito. E quando você menos pensar, a coisa acontece. Pastor, eu estou precisando de um emprego. É um só? Que bom. Você precisa de uma vaga? Mas tem mais de 200 para candidato. Para você competir com 200, você precisa de algo especial. E ele está à sua disposição. A graça do Espírito Santo de Deus, amém ou amém? Agora só o Espírito Santo de Deus só vai te lembrar e te capacitar daquilo que você estudou, daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu, viu, querido? Eu não vou estudar, não vou preparar em nada e vou lá na maior cara de pau fazer a prova e falar: Espírito Santo, me lembre, vou te lembrar exatamente do que você fez. Nada. Aquilo que o homem plantar, ele vai, palavra do Senhor. Não, pastor, eu sou capacitado. É mesmo? Já está orgulhoso, está achando que você é o bambambam? Pois é, vai perder para um mané qualquer. Por quê? Porque subiu o orgulho. Não é na força do teu braço, não é no poder do teu conhecimento, mas é na graça misericordiosa do... E tudo que pedirem em oração, crendo, receberão. Livro de Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Ele me ensina e te ensina aqui como agir. Tiago, capítulo de número 1. Tiago está lá depois, lá perto de 1 Pedro, viu, querido? Lá no final da Bíblia, assim, ó. Mais pro final, assim, você vai achar Tiago, hein? Menino bom. É um dos últimos andares aí do prédio. Lá está Tiago, pertinho do Pedro, vizinho. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 6, podemos ler? Ele diz para mim e para você assim: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos, ou em todos os seus pedidos. De manhã eu quero um moreno escultural de olhos azuis. Meio-dia, não precisa ser tão escultural. 18 horas, Senhor, o que vier eu levo. Querido, para receber isso não precisa nem de orar. Pode deixar que o diabo faz. Oração é mudança de percurso. Oração é receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Quem crê? Mas a oração é oração com fé. Por isso não adianta ficar 2 horas na mesma lorota. O camarada vai para a esquina de uma rua, pega o microfone, enfia na garganta e blá, 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 blá. 2 horas depois, você pergunta para ele: o que você orou aí? Não, ele fez barulho, fez raiva na vizinhança toda, maldiz o nome do Senhor, deu escândalo e não conseguiu nada para ele. Se Deus mandou você pregar na rua, o Deus que mandar você pregar na rua, Ele vai te dar habilidades para que você pregue na rua, mas não faça escândalo. O Deus que te chama para pregar em presídio, Ele te dá habilidades para você pregar dentro do presídio, que é completamente diferente de qualquer coisa que você puder imaginar. Você vai escutar gemer e ranger de dentes. Mas Deus vai te habilitar com uma palavra com tanto amor, com tanto carinho, que você não sabe de onde flui tanto carinho, tanto amor
para que aquela pessoa seja tratada, curada e libertada, porque ela também é um ser humano e Deus nos ama de todo o seu coração. Pastor, mas ele é isso. Para a sociedade, para mim, para você, para ele continua sendo apenas um ser humano que ainda não conhece a liberdade em Cristo Jesus. Porque no dia que ele entregar a vida dele para Jesus, ele é nova criatura e tudo se fez novo. Zacarias, ele achou que Deus tinha esquecido disso. Tem muitos de nós que oramos coisa 10, 15 anos atrás e que hoje não lembramos. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você lembra o que você almoçou antes de ontem? Fala sério. Aquela comidinha tradicional, arroz e feijão, não é isso, meu irmão? Pois é. Eu também lembro, arroz e feijão deve estar no prato. A pessoa faz oração de meia hora com um monte de colocações e blá, 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 e blá, 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 blá. Ela não é objetiva, ela não é reta, ela não é pura, ela não tem o pivô da palavra, que é a palavra da verdade, que é Cristo. Como é que vai receber alguma coisa, querido? Vocês estão pensando, tem gente que acha que o pastor Gil chega aqui, 7 horas da manhã, e fica umas 2 horas aqui rodando. Ó, Jeová, me atende, Jeová. Vou te dar uma péssima notícia. Faço não. O Senhor me conhece. E Ele sabe como que eu sou, um caipira do mato. E que muitas vezes, Ele me leva para passar roupa. Enquanto eu passo roupa e adoro, Ele rasga o meu coração de ensinamentos. Deus trabalha com cada um do jeito que Ele quer. Eu faço algo que eu gosto, é algo que eu estou ajudando ela, mas o melhor de tudo é porque é o momento que eu gosto de ouvir, Ele me dá direção. É o momento que Ele me dá palavras de ensinamento, de alinhamento, de projetos para a igreja, para 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tem coisa para 2025. Deus trabalha com cada um de nós de uma maneira. Zacarias orou e orou por tantos, viu tantos milagres. Zacarias já estava dizendo, é para todo mundo. Para mim não tem jeito, minha mulher é estéril. Eu não vou ter um filho, eu não vou ter uma nova geração. Ei, o Deus do impossível diz para mim e para você que tem jeito sim. Quando eu e você colocamos na mão dele e confiamos, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. Confiar é entregar e dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu sei que o Senhor está trabalhando a meu favor. 1 semana depois, Senhor, eu te agradeço e continuo te agradecendo. Eu sei que o Senhor está trabalhando para mim. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. 1 mês depois, 1 ano depois, 10 anos depois, Senhor, eu creio que a tua mão é a meu favor e a qualquer momento a minha bênção chegará. E Ele habilita a coragem, Ele habilita a decisão e Ele entrega, porque Ele quer ver em mim e você alguém perseverante. Mas o povo de hoje, qualquer coisinha, eu não aguento. Eu vou embora, eu desisto, isso não é para mim, eu não consigo tirar uma carteira, eu não consigo estudar. É uma hiena. Você consegue. Porque Deus sendo contigo, Ele te molda, Ele te prepara, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te dá palavra de sabedoria, porque Ele fez com Zacarias, Ele fez comigo, Ele faz com você, Ele faz com todos nós. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Vai me ensinar e te ensinar. Romanos 8, capítulo 26. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Quem encontrou, diga alguma coisa ao Senhor. Faz a barulho aí, minha povo. Romanos 8, a partir do versículo 26, diz assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Lembre-se que o Espírito aí está escrito em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, amém? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. A demora de Deus é para me moldar e te moldar, é para nos preparar, para nos capacitar, para quando o milagre chegar, nós sabemos recebê-lo e utilizar do milagre. Amém ou não amém? Quantas pessoas que você já viu recebendo um milagre e no dia seguinte abandonou a igreja? Eu conheci um homem que era pregador do evangelho, mas ele era falso, e ele tentou furar uma fila no sistema, e aí ele teve um capotamento com o carro, foi para a cadeira de roda. Ele clamou a Deus, pediu a Deus, Deus perdoou os pecados dele e o libertou da cadeira de roda. E ele voltou para caminhar e trabalhar e sacerdote. Pouco tempo depois está ele de novo tentando furar a fila. Na terceira tentativa dele de furar a fila, o Senhor botou ele numa cadeira de roda para valer. E a oração dele é: Senhor, nunca mais me tire dessa cadeira, porque o Senhor sabe que do dia que eu levantar dela eu vou tornar a fazer o golpe. Para mim continuar sendo fiel ao Senhor, me permita viver nela. Muitos de nós às vezes passamos por lutas que não seria necessário, mas é Deus nos preparando, nos moldando, para que nós possamos testemunhar dos feitos dele com dignidade e com caráter. Deus não é emoção. Deus é real. Ele é real. E ele faz coisas extraordinárias. Mas para mim e para você, nós precisamos de entender. Ele trabalha no tempo dele e não no tempo que o mundo nos oferece. Esse tempo esquisito é o diabo que tem nos oferecido. Nós não temos tempo para nada. Mas na mão dele, nós temos todo o tempo do mundo. Porque ele é o dono do tempo. E ele é o dono da nossa vida. Amém ou não amém? Muitas das vezes, dentro das suas orações, você pode pensar que Deus esqueceu do seu chamado, ou das suas pedidas ao Senhor, dos seus clamores, das suas necessidades. Porque o tempo vai passando e você diz: não, ele lembra do fulano, ele lembrou do ciclano, ele fez milagre para o fulano. O Marcinho, ele esperou 10 anos, mas eu estou esperando e ele não faz nada para mim. Deus não esquece das nossas orações. Ele só realiza ela na hora que nós estivermos preparados e maduros para recebê-la. Um pai responsável daria uma chave para uma criança menor de idade para sair dirigindo por aí? Não, né? Pois é, está pensando que Deus vai dar a chave para você conduzir alguma coisa enquanto você é imaturo e irresponsável? Deus é pai. E com ele não adianta eu e você botar o pezinho, sapatear e dizer: eu quero. Continua querendo. Enquanto você querer chorar, vai trabalhando a garganta, depois você vai dar um bom locutor, uma boa apresentador, um bom louvorista, alguma coisa nesse sentido. Com Deus não se brinca. E entenda uma coisa, Jesus não esquece. Sabe por que ele não esquece, querido? Porque ele não dorme. Ele não cochila. Ele não é um homem comum como eu e você. Ele é Senhor do universo. O salmista Davi, sabendo disso, consciente disso, escreveu um salmo para mim e para você para essa noite. Abre comigo na palavra do Senhor, Salmo 121. Davi estava dentro de lutas. Davi estava fugindo, porque ele estava sendo seguido e perseguido por Saul. E não era só um dia, já tinha 13 anos e meio que Saul caçava Davi, que nem um gato procurando um rato. É antigo, né? Nem os gatos modernos de hoje não. Senão você vai pensar no gato de hoje, não. O de gato de hoje ele foge do rato. O gato antigo, quando ele fugia, ia atrás do rato. Você está entendendo? O cachorro que ia atrás da caça, não é o de hoje. Davi, sabendo disso, ele escreve o Salmo 121. Preste bem atenção. Ele escreve assim, que podemos ler: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o seu? De quem que vem? E o seu, vem de quem? O seu socorro vem de quem? De Davi, o meu também. Ele diz assim, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você.
É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para todo sempre. Salmista Davi escrevendo o Salmo 121, ele está fazendo uma oração. Olha que oração linda. Ele eleva os olhos para os montes e ele sabe, quem pode me dar socorro? Somente o Senhor. Por quê? Porque ele não dorme. Porque ele não é limitado. Ele não é humano como eu, porque dorme, tem fome, sede, cansaço. Ele não cansa, ele não dorme, ele me guarda, ele é a minha estrutura. Davi está dizendo, eu confio no Senhor. E eu sei que eu posso sair e voltar. A tua mão vai permanecer, porque o Senhor é comigo. O grande problema nosso é que eu faço uma oração de manhã e eu quero uma resposta 2 minutos depois, sem fazer nenhum esforço para receber. Vai sonhando, viu, criança? Vai esperando que isso vai acontecer na tua vida, que não vai acontecer nunca. Tudo de Deus tem um processo, um tempo estabelecido. Se eu e você aprender no processo mais rápido, ele não precisa colocar de novo no fim da fila. Mas se eu e você não aprender no processo mais rápido, a fila pode ficar longa, não tem problema, depois lá de novo. Eu sou assim um pouco mais idoso, já passei dos 30, faz tempo. Quem aqui teve a alegria de colocar aquele discão preto para rodar, e você botava aquela agulha maravilhosa? Quem? Ei, povo feliz, esse é o povo de Deus. Esses meninos sabem o que é isso não. Aquele discão você punha lá e botava para rodar. Chique demais aquele negócio, moderno. Você punha para rodar e tal, o negócio está rodando, e a música cortando a alta. De repente, nada mais de repente, pegava dentro de um buraquinho. E o negócio que é só assim, toque, 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 toque. E você dizendo, passa o buraco, passa o buraco. E não passava, você tinha que ir lá, não tem negócio de controle remoto, bunda na poltrona não. Você vai lá delicadamente e pega ele, muda ele de posição. E a música continua tocando, você fala, oh Jesus, que coisa linda, coisa maravilhosa. É isso, querido. Eu sou dessa época. Eu sou da época que botava aquela fita cassete, já era modernidade. Punha ela para rodar, ela embolava, você punha ela numa caneta Big e ficava rodando ela até voltar, ponto zero. É trem maravilhoso. Isso é top. Isso é moderno. Os meninos de hoje, negócio de aperta botão. Você não tem prazer, querido. Você não sabe o que é bom. E em tudo isso, e em todo esse tempo, Deus cuidou, Deus cuida e vai continuar cuidando, porque Ele criou céus, terra, mar e te criou em mais semelhança dele. E segundo Ele próprio, no Salmo 24, Ele diz que tudo isso pertence a Ele. Sejamos filhos obedientes ao Senhor. Sejamos filhos melhores. Nós não queremos que os nossos filhos sejam obedientes a nós. Que sejamos nós, filhos obedientes ao Senhor. Muitas das vezes, quando nós oramos apenas uma vez ou 2 vezes, e começamos a dar birrinha com Deus, enchendo a paciência de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, está chamando Deus de bengala agora, que Deus agora ficou, com problema de Alzheimer, que está esquecido. Você deveria botar a mãozinha na boca e dizer, Senhor, me faça um filho mais obediente, para que eu possa representá-lo verdadeiramente sobre a face da terra. Senhor, me faça um homem, uma mulher melhor, Senhor, para que eu possa testemunhar os feitos do Senhor, que são tantos, Senhor, são muitos, e eu não vou conseguir, se o Senhor não me abençoar e me ajudar, eu não vou conseguir falar deles. Senhor, me prepara, me amadurece. Olha, Senhor, se necessário for, me dá umas corrigidas de vara. Para quê? Para que eu possa crescer e possa ser um homem melhor, fazendo a sua vontade e não a minha.
Nós precisamos sair da fralda todo dia. Porque quando eu acho que eu tenho direito e o outro acha que ele tem um direito, nós não vamos entrar num acordo. Eu preciso te lembrar que nem eu, nem você temos direito nenhum. Porque a palavra diz que eu e você, sendo de Cristo, nós somos escravos do Senhor. Escravo não tem direito a nada, querido. E tudo aquilo que vem na mão do escravo, ele tem que ser grato. Porque o seu Senhor está te dando algo para você comer, beber, viver. Nessa noite, Jesus não me veio te ver como escravo. Ele nos vê como filho. E como filho, ele nos chama à mesa. Assim como Davi, eu preguei aqui, chamou Mefibosete, que era aleijado dos pés, mas sentava à mesa dele para comer pão. Nessa noite o Senhor está te convidando para vir à mesa dele, para passar por uma vistoria. Lembre-se, ele é o general de guerra. E o general, quando a tropa vai passar, o general se posiciona e fica só vendo a postura de cada um de nós. Como que nós temos nos portado diante do Senhor? Como que nós temos vivido quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus? Então eu e você, todos os dias, todos nós, precisamos pedir ao Senhor misericórdia. E o que é a misericórdia? Aquilo que nos alcança. E que misericórdia é essa que já nos alcançou? O seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Mas nós precisamos de permanecer nela. E a salvação é algo que eu e você temos que trabalhar todo dia, para que ela seja real na nossa vida. Não é uma vez salvo, hoje, amanhã eu estou salvo. Não, querido. A janta de ontem não vale para hoje. Lembrando disso, preciso de janta hoje. De preferência. A oração de ontem, a de ontem, a de hoje, a de hoje. Talvez você chegou aqui meio apavorado, meio assim. O Espírito da graça foi tocando, você foi acalmando, começou a entender que você já fez tantas orações que até você esqueceu. Mas Ele não esqueceu. E a qualquer momento, o telefone vai tocar. Não é o cobrador, é a mão do poderoso te dando uma boa notícia, para que você entenda que as suas orações são ouvidas. Muito pode a oração de um justo, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o meu convite para você nessa noite é que você faça uma reflexão. Uma reflexão, como está a sua vida? Se coloque de pé, por favor.